Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui ao vivo com o Leonardo Estopa, ele que tem um canal no YouTube com mais de 225 mil seguidores, ele que tem mais de 30 milhões de visualizações e tem um currículo extremamente brilhante. Eu vou ler aqui alguns dos itens do currículo dele, porque é tão grande. Eu estou com o LinkedIn aberto aqui, é tão grande que eu iria gastar vários minutos, mas vamos lá. Ele tem mestrado em Direito Internacional, licenciatura em Física, bacharel em Engenharia Ambiental, bacharel em Ciências Políticas e Economia, bacharel em Engenharia de Produção, Engenharia Eletrônica e também Jornalismo Político e Comunicação Social. Eu até peço desculpa se eu esqueci algum dos seus cursos, Leonardo Estopa, mas seja muito bem-vindo ao canal Café Cultural, né, e se apresente aí para o pessoal. Você já é muito conhecido, eu acredito que os meus seguidores provavelmente já te conhecem. Eu agradeço o convite. Bom, eu estou terminando o curso de mestrado em Direito Internacional pela Ambra, ainda estou na dissertação, inclusive a dissertação, ela é grande parte do livro, né, que eu e o Salvio lançamos, grande parte da dissertação está lá no livro. E eu queria agradecer muito o seu convite, mas é isso aí, eu sou, né, antes de mais nada, eu sou um militante pelo Brasil, para os brasileiros, pela libertação do Brasil das garras do neoliberalismo, do sanguinário internacional, acima de todos os cursos, e os cursos são só a matéria-prima que eu uso para transmitir conhecimento, para subsidiar o nosso povo, para poder se livrar do que está acontecendo. Sim, sim. Eu te agradeço muito pela entrevista, sou seu fã. E antes da gente começar, eu gostaria de te perguntar como é que você se tornou um esquerdista. Eu falo esquerdista porque eu tenho orgulho em me declarar esquerdista. Tem muita gente que fica, não, eu não quero me alinhar com a esquerda, então eu sou um democrata. Mas eu tenho orgulho de ser esquerdista, então eu queria te perguntar como é que você começou a se alinhar com a esquerda e como você começou também aqui no YouTube. Como é que foi a sua história de divulgação, que é extremamente brilhante? Cara, sabe, você fez uma pergunta que eu gosto, às vezes, de comentar esse assunto, uma pergunta muito legal. Quando eu era criança pequena na cidade de Ponte Nova, porque tem aquele quando eu era criança pequena lá de Barbacena, né? Então, fazendo uma analogia, quando eu era criança pequena na cidade de Ponte Nova, o discurso predominante na juventude era o discurso do liberalismo, aquele discurso de que empresas públicas precisam ser privatizadas, aquele discurso de que tudo que é público é corrupção. E eu nunca me envolvi com política, sempre tive muito nojo de política e sempre gostei de trabalhar na área de comunicação social, principalmente nessa área por trás das câmeras. Sempre fui técnico de televisão, sempre trabalhei nessas áreas. E dentro de Belo Horizonte eu trabalhei em algumas campanhas políticas. Cheguei a trabalhar na campanha do Aécio, quando ele foi candidato a senador no primeiro turno. No segundo turno eu trabalhei na campanha da Dilma, porque o Aécio foi eleito no primeiro turno, não tinha serviço para a gente mais na campanha do Aécio, fomos contratados pela campanha da Dilma no segundo turno. Naquela época eu não sabia a diferença de um deputado e um senador, para você ter uma ideia de como que eu dava valor para a política, mas eu acreditava naquele discursinho liberal de que precisa privatizar tudo, porque se privatizar tem mais eficiência. E aconteceu que por vários motivos, eu cismei de mudar para a cidade, de mudar para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, eu comecei a conhecer a diferença dos serviços públicos na Inglaterra, e percebi que muita coisa que o Brasil estava tentando implementar na Inglaterra já estava funcionando, que é o estado de bem-estar social. Mas chegando na Inglaterra eu tive um certo vácuo, sabe? Eu trabalhava muito no Brasil, na Inglaterra eu cheguei ainda tentando arrumar emprego, tentando aprender o inglês e tal, e descobri que por ser cidadão italiano, eu poderia financiar na Inglaterra um curso. E escolhendo qual curso, eu vi um curso que tinha escrito lá Relações Internacionais. Um dos sonhos que eu tinha para o passado, antes desse atual chanceler, esse sonho acabou depois disso, mas eu tinha o sonho de fazer o concurso para ser diplomata. Quando eu comecei a fazer o curso
simplesmente porque eu queria, né, ciências políticas e economia com foco em relações internacionais nas ciências políticas, e assim, curso duplo, né, ciências econômicas, ciências políticas com foco em relações internacionais. A única coisa que eu queria daquele curso era o conhecimento de relações internacionais para ir subsidiando meu conhecimento para tentar depois o tão disputado concurso para ser diplomata. Só que começou a acontecer uma coincidência muito interessante, que todos os fenômenos que eu via no curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, principalmente os ensinamentos relacionados a imperialismo, as relações econômicas de termos de troca, eu começava a perceber aquilo no Brasil, estudando na Inglaterra, eu começava a perceber como que aquilo se aplicava ao Brasil, e eu percebi que o que estava acontecendo naquele momento, aquele cancelamento da Dilma, os protestos, tudo aquilo eram coisas que eu estava estudando na Inglaterra, fenômenos que tinham acontecido em outros países, como golpes imperialistas dos Estados Unidos. Então eu percebi que o Brasil estava repetindo as histórias que eu estava estudando no curso de Ciências Políticas. E eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava estudando Ciências Políticas e Economia, eu estava estudando a história que estava acontecendo no Brasil através de eventos que já tinham acontecido em outros lugares do mundo, ou seja, a mesma receita de bolo que estava sendo aplicada no Brasil era uma receita de bolo que já tinha sido aplicada em outros lugares, então eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu ainda era técnico e não apresentador, então eu fazia os roteiros, tentei fazer alguns roteiros para Jennifer, a minha esposa, que é atriz, explicar aqueles termos econômicos. Eu tentei fazer uns textos e falei, você vai falar isso. Ela falou, eu não gosto muito de política, eu acho que é um assunto muito complexo, e foi me enrolando, até o dia que eu falei, quer saber de uma coisa? Isso não pode ficar em branco, eu tenho que falar. Eu fui para frente da câmera pela primeira vez e falei. E o Dilma Resistente, que é um canal que hoje está bem grande no Facebook, Dilma Resistente compartilhou. E como o primeiro vídeo que eu fiz, por trás das câmeras, eu já fazia edições, fazia mini documentários e tal. Todos esses vídeos davam pouquíssimas visualizações, mas esse vídeo de política que eu fiz por ter sido compartilhado pelo Dilma Resistente, ele deu mais de 3 mil visualizações. Isso me deixou um pouco impressionado. Então eu continuei a fazer. E eu descobri que a forma ideal para fazer vídeos para a internet é você falar aquilo que você sente, a verdade que você sente e aquilo que você realmente estudou. O segredo é não tentar inventar, não tentar mentir, principalmente porque quando você está mentindo, a sua expressão facial está mostrando para os outros que você está mentindo. E uma hora você vai cair em contradição. E eu descobri que eu não precisava ser apresentador, bastava ser eu falando verdade que eu conseguiria transmitir as ideias. Então eu dei sequência, continuei na luta, enquanto todos puxavam para o lado do fora Dilma, fora PT, eu comecei meu trabalho puxando para o lado de que fora Dilma e fora PT era só um pretexto para tomar nossas riquezas, porque isso já tinha acontecido em outros países. E aí eu tive eventos em que vídeos, como por exemplo na Operação Carne Fraca, vídeos que eu fiz tiveram no Facebook mais de 6 milhões de visualizações, fui criticado pela Joyce Haussmann, fui atacado pelo Bolsonaro, e todos esses ataques foram acabando me dando uma certa popularidade, até que eu fui convidado para participar do Cafezinho. Do Cafezinho eu fui convidado para o 247, hoje eu não estou mais no 247 porque eu decidi concentrar no lado oculto das notícias, que foi exatamente como o meu trabalho começou. Mas é basicamente isso. O trabalho começou espontaneamente de um curso que eu fui fazer sem saber que eu gostaria do assunto. Fui fazer simplesmente por fazer, por estar na Inglaterra. E lá na Inglaterra eu descobri que tem muita coisa que é possível fazer para dar dignidade para as pessoas. As pessoas acham que eu sou um comunista, que eu estou tentando sugerir para o Brasil uma ideologia comunista, mas a todas as sugestões que eu faço de políticas econômicas, de políticas públicas, elas são baseadas num curso de economia que eu fiz na Inglaterra, nas ciências políticas que são aplicadas na Inglaterra, que é o estado de bem-estar social, que foi muito bem implementado no Brasil pelos partidos, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo Lula e Dilma. Então aí que está a minha admiração pelo governo Lula e Dilma. É porque o governo Lula e Dilma teve coragem de pegar o orçamento e aplicar dentro do Brasil políticas econômicas semelhantes àquelas que são aplicadas até hoje na Inglaterra.
Você falou de Inglaterra e eu acho muito interessante, porque a população brasileira, principalmente a ala ideológica de direita e o pessoal mais de direita, tem uma queda muito forte pelos Estados Unidos.